todos, eu me chamo Eduardo Freitas e nós estamos aqui para discutir assuntos, tipo, matar dúvidas. Bem, meu nome é Ana Beatriz, nós estamos no programa Do Outro Lado, onde nós vamos opinar sobre questões de educação. E nós vamos pela primeira pergunta. Pergunta número 1, gente. O que vocês acham sobre educação? Eu, como aluna do CF3 de Sobradinho, acho que a educação lá é maravilhosa. Às vezes deixa sobrar falta de respeito entre alunos, professores e tudo mais, mas tipo, as condições de lá são ótimas. O banheiro tá limpo, a gente tem água, tem bebedouro pro 7º e pro 6º. Os professores são maravilhosos e no CF3 a gente tem educação integral, que é o maior motivo para eu levantar de manhã e ir pra escola. Igual a Vitória falou, uma das maiores coisas que eu gosto assim, de ir para a escola é justamente a integral, que lá eu me divirto e os professores, o Wagner e os professores Kleber e Luiz, é uma maravilha estudar lá. Eu gosto muito de ir lá. Como professor, eu penso que a educação é bacana, né? Ela está num processo e a gente precisa muito que melhorar. Mas o que nós temos, esse calor humano da escola, né? A paixão dos meninos pelo que eles fazem, né? Essa vontade, esse desejo de buscar a sua estrada, o teu caminhar, faz da escola um lugar humano. E por ser um lugar de humanidade, isso é um lugar bacana, né? Então a educação é necessária para nos tornar melhores a cada dia. Enfim, a próxima pergunta é: o que vocês acham das situações das escolas públicas em relação às escolas particulares? Em relação a quadros, mas teve um dia que choveu lá na escola e ficou tudo molhado, às vezes tem alguns problemas e tudo mais, a encanação, mas tipo, sei lá, essa escola tem uma ótima condição, a nossa escola tá inteira, tá boa, então, tudo lá tem ar-condicionado, a encanação funciona, é muito bom, lá a nossa escola é boa. Eu acho assim, o ensino particular e o ensino público não muda muita coisa. E inclusive eu estudo na escola pública, né? E eu acho assim que entre uma e a outra eu prefiro 1000 vezes a escola pública. Na verdade, às vezes também dá aquela vontade de ter tido a experiência, sabe, da escola particular. Aquela vontade de um dia ter ido, um dia ter visitado, ficar lá tipo um ano. Só pra experimentar mesmo, pra ver as condições diferentes, tipo, como funciona. Às vezes, nunca parei. Nossa, vou pra escola particular, vou lá ver uma aula inteira pra ver como é que foi, sabe, o dia deles. Como é que foi os ensinos dos professores, e tem uma coisa muito mudada. Existe uma pressão muito grande, né? Olhando as duas, existe uma pressão muito grande. E quando a gente fala de escola particular, a gente pensa muito no nosso entorno. E nós somos todos de periféricos, né? A gente está lá em Sobradinho e, na realidade, quando a gente pensa em escola particular, a gente pensa nas escolas particulares que formam as famosas elites brasileiras, né? E olhando para essas elites brasileiras, a gente percebe que existe um abismo entre os financiamentos de escola pública, entre os financiamentos da escola particular. É óbvio que o dinheiro que vai para a escola pública são quantias interessantes, só que, infelizmente, elas vão se perdendo, né? Haja visto o nosso projeto de integral, que para a gente, né, a gente recebe emendas parlamentares para manter a integral e essas verbas elas são perdidas, né? Tanto é que o ano passado nós perdemos R$50 mil, né, que a Regional de Ensino Sobradinho não repassou, né? A verba era do projeto de audiovisual da gente e eles não repassaram. E nós recebemos mais 25 mil esse ano e nós estamos com dificuldade de receber esse dinheiro por causa da burocracia criada na Regional de Ensino. Então, a escola pública, ela trabalha com os alunos
criando laços de humanidade. E as escolas particulares, geralmente, elas criam muros, onde essas pessoas de escola particular, elas não se interagem. Aí você pode perguntar para os alunos de UNB que saem da periferia e têm que vir aqui para o centro, como eles são tratados em relação a essas pessoas que acreditam que a UNB, né, é a extensão das escolas particulares aqui de Brasília, como de fato não é. É uma escola pública, né, democrática, e que existe muita agressividade no sentido de que o periférico, quando vai para a UNB, ele está entrando num terreno que não é dele. Então, eu ainda acredito na escola pública, formando essa consciência de que a educação ela tem que ser democrática e plural. Enfim, minha última pergunta agora, para depois ser as perguntas do Eduardo, se é possível sonhar com uma escola melhor? E se é possível sonhar, qual seria a escola dos sonhos? Ai, sei lá. É porque, tipo, é possível sonhar. Na nossa escola, a gente tem vários projetos, coisas alcançáveis e alcançáveis também. Mas, tipo, eu acho que assim, é possível sonhar com os novos jovens que vêm hoje em dia, tipo a gente. A gente tá aqui. Quando a gente era pequena, era possível sonhar? Um dia a gente tá aqui fazendo um programa. Então eu ainda acho que sim, é possível sonhar. Porque se a gente chegou aqui em escola pública, estando vários anos, desde pequena, eu fiz creche pública, eu fiz tudo público. E, então, sim, pra mim é possível sonhar, porque se desde pequena eu acompanho a escola pública e agora eu tô aqui, eu acho que é sim possível sonhar. E que se a gente continuar sonhando, um dia a gente vai alcançar todos os nossos objetivos. Eu também acho que é possível sonhar, sim, que eu também estudei minha vida inteira em escola pública e eu nunca imaginei que eu ia estar aqui hoje, tipo, num programa de TV. E é possível sonhar por causa que tem muita gente que sonha assim, em estudar escola particular e tal, e às vezes até consegue. Mas lá na frente a gente pode alcançar nossos sonhos. Bom, é possível sonhar não como a escola. A escola devia ser a realização de um sonho. É possível sonhar com um ser humano. Que ser humano nós queremos? O que nós precisamos para que nós possamos desenvolver dentro de nós essa humanidade plural, amorosa, fraterna, né, caridosa. Quando a gente sonha com esse ser humano, aí sim, essa escola ela existe. Por exemplo, a nossa integral, da forma que ela acontece, com tanta arte, com tanta cultura, com tanta diversidade, já é a extensão de um sonho. E a essa escola, né, o fim dessa escola, que hoje é um pesadelo, porque ela ainda está lá no século XVI, infelizmente, no século XVII, ela ainda é a nossa realidade, porque muitos de nós deixamos de sonhar com o ser humano que a gente gostaria de ser. Eduardo? Enfim, eu também queria fazer uma pergunta sobre isso, também falar a minha parte. Eu também nunca imaginei, como Portilho, que eu estaria aqui nessa entrevista, passando uma TV. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar nisso, a um ponto. Eu pensei que eu ia, só participar de escola, nada desses eventos, alguma coisa assim. Mas pra mim isso é muito especial também, a compreensão de todos aqui, que vocês também me ajudaram muito. E é um sonho pra mim isso daqui, tá aqui agora participando disso. Nem todo mundo consegue isso, mas é sim possível. A pergunta? Minha pergunta é isso. Sobre os alunos, sobre a educação deles dentro da sala de aula, se, o professor, na hora que ele está dando aula, alguns dos alunos, se eles compreendem vocês? Se, só a educação mesmo do aluno, porque tem bastante aluno por aí, não faz muita coisa. Não tem muita educação com os professores. Os professores passam, mas hoje em dia os alunos só ligam e não faz nada. E mesmo assim, fica reto. Eles não têm muita educação. Queria saber o que vocês acham da opinião deles. A falta de educação nas escolas é uma coisa muito cotidiana, né? Pode-se dizer isso.
que, tipo, alunos são, sim, destratados em sala de aula. Bastante. Tanto uns pelos outros, quanto às vezes um professor tá lá dando a aula dele, e aí, tipo, o aluno, ele levantou. Aí o professor, ele faz o maior escândalo. Ele dá indireta, ele fala mal, ele fala horrores do aluno, só porque ele tá lá, ele existiu. Sim, a falta de educação é muito grande, a falta de respeito também. Essas coisas dos alunos serem desrespeitados em sala de aula, e é uma coisa que acontece várias vezes. Sim, porque, tipo, às vezes ocorre também casos de intolerância religiosa dentro de sala de aula, de professor tentando impor a opinião dele pro aluno e tudo mais. Tem vários casos desse tipo na sala de aula. Preconceito é uma coisa que acontece muito na sala. É esse negócio de intolerância religiosa. Por exemplo, tem professor que ele chega lá, a opinião dele é uma, e a dos alunos tem que ser a mesma dele. O professor está sempre certo. O aluno não pode ter a opinião dele. Se o aluno está com a opinião contrária à do professor, ele está errado. E é aí que existe, sim, o desrespeito em sala de aula. O desrespeito em sala de aula também tem muito racismo entre colega com colega, professor com aluno, e isso é um preconceito, né? Tem muito preconceito em sala de aula. Igual a Vitória disse, tem alguns professores que só o professor tá certo, o aluno nunca tá certo, e é isso. Bom, gente, uma coisa é a gente tentar entender esse ambiente. Qual é o ambiente de sala de aula? O ambiente de sala de aula é um ambiente hostil, ofensivo. Por que ele é ofensivo? Porque ele ofende. É proibido ser criativo, ter imaginação na sala de aula. Quando um aluno entra na sala, a imaginação tem que ficar de fora. E aí, quando eu deixo a minha imaginação, que é a imagem que eu tenho de mim, né, e a imagem que os meus olhos captam do mundo, eu acabo tendo que olhar a vida através dos olhos daquele que me educa. E educar é direcionar. Olha que louco isso. Então, ao invés da gente pensar, né, na educação como esse objeto que a gente tem, né, palpável, a gente tem que pensar primeiro, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? O que eu vim buscar aqui? Eu vim buscar olhar para a minha própria vida através de um olhar de uma pessoa que está fora de mim, ou eu vim aqui para realmente, de fato, viver essa experiência? É óbvio que, por ser um lugar hostil à sala de aula, nós precisamos, é necessário que exista um diálogo em sala de aula. Não é um diálogo de matemática, português. Isso não faz sentido. É um diálogo de existência mesmo. Quem sou eu? Como que eu vejo o mundo? O que eu quero no mundo? Agora, se o que você tem para me ensinar cabe na minha trajetória, no que eu vejo de mundo, o que eu tenho de mundo, aí sim nós vamos dialogar. Mas quando não há diálogo, uma das partes ela tem que se colocar no lugar da outra. E esse é que é o processo. Nós precisamos ensinar esses professores que a relação é humana, que a relação é fraternal, e que o objeto de uma relação humana e fraternal é sempre, acima de qualquer coisa, o amor. Estamos lá apenas, de vez em quando, eu penso na sala de aula como uma fábrica, sabe? Uma fábrica de cópia. Tipo, porque o professor fica, copia isso, copia aquilo, copia aquilo. Teve uma vez que o professor um dia passou 6 quadros pra gente copiar assim na mão, assim. Tipo, meu dedo ficou muito machucado depois disso. É copiar e nada Por isso que eu falo que a transformação, a revolução da educação, ela não passa pelo professor, ela passa pro aluno. Mas aquele aluno que realmente, de fato, lembra que ele existe e que ele tem já, né, uma ideia de quem ele é. É importante isso. E para destruir os muros da escola, né, esses muros da intolerância, do preconceito, dos racismos, só com atitude, com comportamento, né, de conhecer quem nós somos e o que nós queremos e o que nós buscamos. Verdade. Também queria falar sobre isso. Tipo, às vezes na sala de aula eu faço, tipo, eu copio algo, faço do meu jeito e eu chego na mesma resposta.
eu chego na mesma resposta do professor. Só que ele não aceita, mesmo estando certo. Por causa E, que às vezes, a gente não faz os cálculos, porque a gente faz de cabeça. A gente escreve parte no papel, parte na cabeça, aí ele não aceita. aí ele acha que a gente tá colando, fazendo alguma coisa assim. Outra coisa que também dá raiva, tipo, ele manda você escrever um texto gigante. E aí quando você entrega pra ele não lê, ele tipo, só dá um visto e fala, ótimo. Isso dá raiva, ele não lê nada. Bem, agora vamos encerrar aqui, né, com o nosso programa. Porque vamos encerrar agora com o nosso programa do outro lado. Essa foi a opinião dos alunos e dos professores sobre várias questões de educação, sobre o que os alunos pensam e sobre a situação da sala de aula. Eu quero deixar bem claro que professor é sua avó. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Obrigada.